Eu vou tentar ser o mais telegráfico possível e vou tentar não ser amigo peniche nem de Marx, nem de Darwin, nem de ninguém. Venho aqui dizer umas quantas coisas que me parecem serem verdade e em nome da verdade. Tenho muitas zonas de dúvidas quanto às afirmações. Aproveito para, a respeito da intervenção do orador que me antecedeu, como se costuma dizer, Marx, quer Marx, quer Darwin, são autores que deram origem a ismos. Fala-se de darwinismo. Exatamente. E fala-se de marxismo. Foram, sem dúvida, dois grandes pensadores. Ora, a apropriação, aquilo em que se pensa quando se fala de darwinismo, assim, à primeira vista, pelo menos, está muito longe daquela noção de que o Darwin teria a noção de que a componente moral, a componente associada ao dever na conduta humana é a mais nobre e a definidora do específico. Foi isso que entendi da sua intervenção. Normalmente, não, isso está dito por ele pelo próprio Darwin. Ora bem, quando se fala de darwinismo, em particular de social darwinismo, de aplicação de darwinismo à ciência social, aquilo que se fala é de uma argumentação pela inevitabilidade do cada um por si, conflito universal, guerra de todos contra todos, falou-se aí vagamente. No fundo, um retomar. Aliás, Marx lê Darwin remetendo diretamente para Hobbes e para outro autor, para o qual o próprio Darwin remeteu, que foi Malthus. Tudo isto daria umas conversas, sem dúvida, muito grandes e interessantíssimas. Mas aí a coleção de disparates é monumental. Eu aproveito esta deixa para dizer que falar de Marx a respeito dos temas que eu proponho dá também isto, dá a possibilidade, pelo menos, de uma enorme quantidade de disparates. Portanto, eu vou aqui dizer umas quantas coisas que me figura necessário dizer, com uma atitude que é aquela de que ontem houve uma comunicação do Carlos Bastian, que eu por acaso também falhei, a propósito do Bento Jus Caraça. A norma de atuação deve ser: se não receio o erro, é porque estou sempre pronto a corrigi-lo. Dito isto, só posso assumir que deverei certamente errar, mas no fim estaremos cá todos para uma troca de impressões. Concepções remetendo para o Marx associadas à nação, ao nacionalismo, à soberania, aquilo que se pode dizer é que não há. Não há, porque o Marx era um autor segundo o qual o virar da esquina dos problemas associados à existência, por exemplo, de nações diferentes e à existência mesmo de Estado, e, portanto, associados à soberania, estaria a solução... era no virar da esquina. Este é o Marx da juventude, os chamados escritos de juventude, e o Marx do Manifesto Comunista. Não é? O futuro que se augura, que se prevê e que se deseja ao mesmo tempo e para o qual se pretende contribuir, é um futuro no qual as próprias distinções nacionais deixam de fazer sentido. E nós temos de nos perguntar desde logo se o Marx terá pensado em que língua é que se falaria nessa tal sociedade humana que estaria politicamente unificada. O alemão, ele era alemão de origem. O inglês, ele residia em Inglaterra. Que língua é que se falaria? O Esperanto, talvez. O Esperanto esteve muito associado aos movimentos marxistas e comunistas nos princípios do século XX. Que diabo de língua se poderia falar nessa sociedade humana que estaria politicamente unificada? Aliás, metapoliticamente, nós já estaríamos um bocado para além, estaríamos já não no reino da necessidade, mas no reino da liberdade, e não haveria... No Marx não há uma teoria política do que venha a seguir, e aliás muito... escassamente mesmo do que já está para trás. Eu, quando andava nos bancos da universidade, enquanto estudante de licenciatura, tive de ler uma obra do Nikos Poulantzas, que aliás suicidou, espero que não tenha sido por causa disso, é mal chamada Poder Político e Classes Sociais, que era uma obra que partia da... O Marx escreveu tem uma teoria acerca do económico, mas nunca chegou a escrever uma grande teoria do político. Então, o Poulantzas pretendia, enfim... preencher o vazio, em nome do marxismo, claro, preencher o vazio que reconhecia que o Marx deixou. Eu acho que nem o Poulantzas, nem ninguém preencheram esse vazio. A história das influências deixadas pelas ideias de Marx, politicamente, teoricamente, é enorme. É enorme. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uns quantos traços que têm a ver com esta definição de base. Para o Marx não faz sentido discutir
a própria continuação da existência política enquanto tal. O Estado deve tender a desaparecer. Bom, mas e a humanidade? Será que esses corpos distintos, esses corpos sociais distintos que têm a ver com o Estado, mas que não se resumem ao Estado, que são nações, grupos étnicos, o que quer que seja, será que a humanidade existirá dessa forma associada à Babel? Será que o quadro associado à Babel, isto é a existência da espécie humana sob a forma de várias comunidades que utilizam idiomas diferentes, entre as quais existem problemas de incompreensão, desde logo porque falam línguas diferentes, problemas de conflito, potencial conflito, porque há um conflito que pode ser económico, mas é um conflito que pode ser o conflito do mal-entendido, porque falam línguas diferentes, o conflito do ego. Dizia-se que os reis faziam a guerra pela vanglória, não é? Então assumia-se, na altura da Revolução Francesa, que com a substituição das monarquias por repúblicas as guerras desapareceriam, mas não. As guerras não desapareceram e a generalização das formas de repúblicas e mesmo de repúblicas democráticas fez os Estados manter-se em relações conflituais uns com os outros. Esses problemas perseguiram vários autores que se consideravam marxistas e foram, ao longo dos tempos, dadas respostas bastante significativas. Eu estou com quanto tempo de conversa neste momento? 10 minutos? 15 minutos? 10? Estou mais ou menos... já é só... Ok. Eu gostava de dizer telegraficamente o seguinte. As relações do marxismo com o nacionalismo foram extremamente oscilantes ao longo dos tempos. O Marx reconhece, por exemplo, durante o seu tempo, a existência de problemas especificamente nacionais. A Polónia, o nacionalismo polaco é um caso clássico de revolucionarismo na Europa do século XIX. Aliás, era o Metternich que apresentava o problema dessa maneira, que a gente, polonismo é outra forma de revolucionarismo. No século XX não virá a ser isso. Não é? O Pilsudski diz que a Polónia fez um caminho em conjunto no mesmo comboio que a Revolução. Agora chegamos à estação da Revolução segue para um lado e a Polónia segue, e seguiu. Brother, it did. Decididamente seguiu um caminho diferente do da Revolução, desde a altura em que o Pilsudski teve essa tirada. No princípios do século XX, russianismo é, em grande medida, sinónimo de revolucionarismo. Russianismo, no século XIX, é sinónimo de reacionarismo. Há uma viragem, e há uma viragem radical das percepções. Marx reconhece a existência do problema polaco, reconhece a existência da nacionalidade húngara e reconhece um direito a aquilo que ele chama nacionalidades históricas de virem a assumir uma forma estatal diferente. A mesma coisa é válida para os irlandeses e até a fortiori, porque os irlandeses, em grande medida, correspondem à condição de escravo, ou de quase escravo. A condição de irlandês identifica-se em grande medida no ambiente britânico como uma condição de proletário ou de quase escravo. E, portanto, Marx reconhece a existência de problemas nacionais. Agora, são problemas meramente circunstanciais. Quando se passa deste universo meramente europeu para um universo mundial, porque Marx, depois, na fase tardia da sua obra, dá-se conta do processo imperialista. Reparem, a chamada Scramble for Africa, o Great Game, são coisas da segunda metade do século XIX. E, portanto, o Marx apercebe-se destes problemas pós-1848. O Marx, que supostamente se começou a dedicar da produção da grande obra da teoria económica, vai-se percebendo isso. Bom, há os indianos também, e depois há os chineses, olhem, os boxers. E o Marx refere-se a este pessoal, os chineses, os indianos. Agora, o Marx não tem uma teoria que radique... não temos em Marx a seguinte lógica. Bom, o corpo social, político, que vai servir de apoio, de veículo aos meus próprios argumentos, vão ser os chineses ou os indianos, ou o que é que seja. Não. Quer dizer, o Marx pensa nos chineses, nos indianos e, como já nos outros, como grupos humanos que tinham sido atropelados na caminhada mundial de um fenómeno a que, aliás, ele remetia estritamente o capital. Porque era o capital, nem sequer o capitalismo é uma expressão que aparece depois, mas, enfim, o capital, ou por extensão, o capitalismo é que estaria na origem de todos esses processos. Ora bem, não é só o capitalismo. Nós, hoje em dia, falamos, a propósito, fala-se de financiarização a seguir. Há a célebre obra do Arrighi, né, que é quase obrigatório, o ciclo holandês, o ciclo ibérico, o ciclo britânico, o ciclo norte-americano. A longa vida do capital ao longo no tempo histórico, no
tempo longo da história, tem várias... há um testemunho que é passado de uma sede de hegemonia mundial capitalista, passa de uma potência para outra. E falar disto é obrigatoriamente falar de questões de nação e questões de soberania. Hoje, muitas vezes, hoje em dia, eu vejo, e passando a ser também agora telegráfico nas últimas notas, muitas vezes, hoje em dia, se fala de um determinado discurso reclamante do marxismo, chega por vezes a invocar o seguinte: o Marx dizia, não se queixem da Grã-Bretanha, queixem-se do capitalismo. O Marx escreve isto em grande medida contra o Liszt, já agora. Não se queixem da Grã-Bretanha, queixem-se do capitalismo. Mas eu digo, nós temos de corrigir Marx quanto a isto. Nós temos de nos queixar do capitalismo e da Grã-Bretanha, e dos Estados Unidos. Hoje em dia, há margem, há uma latitude grande para as pessoas se queixarem do capitalismo, sim, de uma variedade imperialista de capitalismo que não se resume à questão que tem a componente do capitalismo, não tem só a componente do capitalismo e que inclui uma definição específica que é nacional, que é inapelavelmente nacional. Aquilo que se chama hoje em dia globalização. Não é só globalização, é norte-americanização radical da paisagem mundial, sobretudo no período pós-Guerra Fria, o período posterior à chamada Guerra Fria. Simetricamente, já agora, nós temos margem para pensar num futuro da humanidade potencialmente socialista, associando-o à emergência de um grande, ou à reemergência de um grande centro civilizacional não europeu. O quê? A China. Como é que isto tudo chega à China? Chega porque o marxismo passa da Grã-Bretanha para a Alemanha guilhermina no tempo de Kautsky, o país marxista, o partido marxista, era o SPD, depois é destronado isso, também podemos falar de ciclos, o Arrighi fala de ciclos desde o neocapitalismo, nós também podemos falar de ciclos no pensamento marxista quando é isso. Passa para a Alemanha guilhermina, da Alemanha guilhermina para a União Soviética, da União Soviética. Aliás, os soviéticos têm uma teorização, o Lenin e o Stalin têm uma teorização onde estão sugeridos vários destes elementos. Eu não estou a inovar nada, mas quero sugerir, em todo o caso, quero propor, aliás, abertamente a todas as pessoas, que há necessidade de... temos de ser lúcidos nisso. O Marx foi um grande pensador, blá, 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 mas até por respeito com a grandeza intelectual do Marx, tem de se reconhecer o período em que temos de pensar sem o Marx. O Marx não é de ajuda nenhuma quanto a isso, porque estamos perante problemas eminentemente novos quanto a isso, e que aliás já o foram. Eu retomava quanto a isto uma ideia que aparece dispersa em vários casos na obra de Lusurda acerca de Stalin. Que é, o Stalin tem um grande mérito ter pensado realidades novas, e a grande crítica que se lhe pode fazer é ele ter ficado a meio caminho. Aquilo que se pode fazer como crítica a Stalin é ele não ter ido suficientemente longe no reconhecimento de uma coisa tão simples quanto isso. O Estado vai desaparecer? Não, pessoal, o Estado não vai desaparecer. Não vai. Então, com todo o respeito pelo Marx, nós não desrespeitamos o Marx. O Estado não vai desaparecer, pessoal. E quanto mais cedo nós assumirmos isto, mais cedo começamos a retirar as inferências necessárias para que depois não soframos violentamente as consequências de não estarmos preparados e depois ficarmos, quando muito, na melhor das hipóteses, a meio caminho. Mas é claro que há muito pior do que o Stalin quanto a isso. Não é? Muitos dos movimentos anti-globalistas ou alter-globalistas que nós temos hoje em dia e que constituem em grande medida a paisagem marxista do nosso ambiente intelectual são piores ainda. E o exemplo claro, flagrante em que são piores é o desarmamento completo face a esta aberração que é a União Europeia e a União Económica Monetária, que é um fenómeno novo, de várias potências originariamente imperiais e coloniais se terem atrelado umas às outras de uma forma tal que agora estão todas dominadas por uma superestrutura que visa, em essência, criar uma vida política
ao abrigo da democracia. O que é? Há umas fotografias clássicas dos comícios dos nazis em que eles têm a fórmula Kommunismusfrei, não é? Os nazis consideravam-se uma associação livre de comunismos. O que é a Europa? A Europa é a chamada União Europeia, em particular a União Económica e Monetária, é uma estrutura política democracy free. Pessoal, sabem qual é a principal característica da União Europeia? É ela ser uma estrutura livre de democracia. Isto é a ideia fundamental. Mas isso foi imposto a potências que eram elas próprias, originariamente, potências coloniais. E, portanto, não existe preparação para pensar isto. E estamos todos um pouco atados e sem saber o que é que havemos de fazer. Eu estou apenas a dar um pontapé numa coisa que me parece... Acho que pode melhorar dando-lhe um pontapé. Pode ser que isto vá... Desculpem-me a liberdade de linguagem. Dizer merda. Dá uma merda. À francesa. Pronto, ok. Pronto. Tens 3 minutos ainda? Afinal, tem 3 minutos ainda. Bom, eu estava convencido... A China é um centro de grandes debates, qual a natureza da China. Eu creio que também quanto a isso existem grandes mal-entendidos, mas eu devo dizer que subscrevo no fundamental uma opinião que, não estando muito longe da... Enfim, eu creio que no fundamental o Arrighi tem razão e o David Harvey não tem. Para falar de uma maneira o mais sumária possível, eu arrisco-me a dizer que o Giovanni Arrighi tem razão e o David Harvey não tem. Agora, isto deve ser considerado no âmbito de uma teoria histórica mundial. Existe gente chamada Escola da Califórnia. Tenho em mente uma obra de um autor chamado Ian Morris, ligada aos historiadores da chamada História da Califórnia. Why the West Rules for Now. Uma obra chamada Why the West Rules, entre parênteses, for Now. Que é uma obra que tenta considerar isto mesmo no longuíssimo tempo histórico. Não é? E há, portanto, aqui um fenómeno também de emergência de uma massa civilizacional no outro extremo da grande massa euroasiática, não é? De uma outra grande civilização que tem toda uma história anterior ao embate com a Europa. Quer dizer, o capitalismo moderno podia ter emergido na China. Não emergiu, isso é outra das questões de fundo. Porquê é que o capitalismo moderno emergiu aqui? Há uma tese importantíssima que sugere outro nome, James Blount, quanto a isso, porque a Europa, aquele clássico erro do Colombo, querendo ir para a Índia, não é? Fomos desbarrar com o continente norte-americano. Como podemos, em sentido podemos, quer dizer, o que é este nós? É nós os europeus, claro. Como podemos usar e aproveitar aquela massa de território que estava ali, que eram as Américas, não é? Que é explorando o pessoal de lá, que é explorando o território, que é levando para lá africanos, quer dizer, o que quer que seja. A Europa construiu para si própria aquilo que foi, no fundo, uma espécie de head start, de vantagem à partida em relação à China. Foi só por causa disso que a Revolução Industrial rebentou na Europa, permitindo depois, já na década em 1839, aos britânicos irem à canhonada abrir o Celeste Império ao comércio internacional. Toda a gente sabe de quê, não é? De ópio. Não é? Os chineses queriam converter, os britânicos converteram os chineses ao livre câmbio à escala mundial, queriam dizer, sobretudo, livre câmbio de ópio, porque a China era sistematicamente sedentária. A China hoje é sedentária, mas a China civilizacionalmente era sedentária. Por isso a China era uma espécie de ímã da prata à escala mundial. Isso está estudado há vários estudadores económicos que chamam a atenção para isso. Agora, os britânicos, em 1939, fizeram reverter isso. Eles tinham a Índia, tinham sacado a Índia aos franceses, não é? Tinham corrido com os franceses e tinham-se assenhoreado da Índia. O que é que eles faziam da Índia? Produziam ópio, e onde é que eles punham esse ópio? Exportavam esse ópio para a China e com isso resolviam o seu próprio problema. Agora terminou mesmo. Enfim, mudei um pouco. Isto não é um problema, é uma série de problemas.